Paz, meus irmãos, bom dia. Vamos começar o nosso devocional crendo na palavra que o Senhor nos diz que tudo é possível ao que crê. Sim, meus irmãos, com fé em Jesus, tudo nos será possível, porque Ele nos fala na palavra do Senhor, em Marcos, no capítulo 9, Ele diz o seguinte: respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. No capítulo 9, no versículo 23. Aqui nós vemos um pai que estava desesperado porque o seu filho manifestava espíritos imundos, malignos desde a sua infância. E então este pai procurou esperança em Jesus de ver a libertação do filho dele, desse rapaz. E então ele diz a Jesus: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus imediatamente respondeu: tudo é possível ao que crê. E quando nós olhamos essa resposta de Jesus, nós ficamos tão animados porque é possível concluir que é determinante para viver vidas extraordinárias, experiências milagrosas com Jesus, a fé. Este é o elemento fundamental para nós vivermos o melhor de Deus, o extraordinário de Deus. Se você acha que depois de você ter aceitado Jesus, a sua jornada é apenas ser membro de uma igreja, ouvir mensagens ao domingo, viver uma semana como todas as demais pessoas vivem, então você vai acabar se tornando uma pessoa religiosa, mas não vivendo uma fé inabalável. Queridos, a fé não é uma fórmula para ser seguida, mas uma comunhão com Ele para ser vivida todos os dias, em todos os momentos. Não é somente assistir um culto por semana, tomar a Santa Ceia, ou ter algum hábito religioso que vai alimentar sua fé, mas é um nível muito mais profundo, é um nível constante da sua comunhão pessoal com Deus, do seu dia a dia no secreto, na intimidade com o Senhor, através da meditação da palavra, da oração, que fará a sua fé ser fortalecida. A religiosidade não nos aproxima de Deus. Sem comunhão com Deus, intimidade com Deus, você não vai ter experiências que a fé inabalável vai poder te proporcionar. Se você quer ser uma pessoa de fé, uma pessoa que tem certeza que as coisas vão acontecer, decida agora mesmo manter uma comunhão diária com Deus. E então, se você fizer isso, a tua vida vai decolar. Você vai ver quão longe a sua fé será capaz de te levar. Queridos, lá no Antigo Testamento, em Juízes, nós podemos ver a palavra do Senhor que nos diz, no capítulo 7, no versículo 3, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, que seja temoso, volte e retire-se da região e que vá embora do monte de Gileade. Então a palavra diz que voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E Deus disse para eles: ainda tem homens demais. E então foram-se indo mais pessoas, e o resto da história você já sabe. Um exército de 300 homens venceu os seus inimigos. E a partir daí, Deus foi glorificado a partir dessa vitória, a partir desses homens que lutaram com Gideão, que lutaram contra os midianitas e venceram o exército inimigo. Uma coisa chama atenção aqui. Quando Deus diz que quem tem medo tem que ir embora, isso é uma liberação do céu para as nossas vidas. Tem pessoas que o Senhor está querendo remover da sua vida, da sua história, e nós estamos tentando nos agarrar a essas pessoas.
Tem ambientes que Deus já te pediu para você sair e você continua preso a eles. Tem sonhos que nós estamos alimentando todos os anos e nunca foram sonhos de Deus, mas a cada ano nós insistimos para que eles prosperem e é algo que Deus nem se alegra. E isso foi Deus que fez também com Gideão, de afastar as pessoas medrosas, tímidas, com medo. Deus vai fazer conosco. E você me pergunta o quê? Como? Sim, Deus precisa remover da sua vida pessoas medrosas, pessimistas da sua linha de frente da construção da tua história. Porque se você estiver cercado de pessoas que são pessimistas, que não creem em milagres, então quando você precisar de um milagre, essas pessoas não vão estar do teu lado e vão tentar te convencer somente de que milagres não existem. Atente para essa palavra. Lembre-se, Deus não precisa e não procura pessoas religiosas, medrosas. Deus procura pessoas dispostas a ter uma vida de relacionamento íntimo com Ele. Deus procura pessoas que estejam dispostas a ver o impossível se tornar possível em suas vidas por causa da fé, por causa do seu relacionamento com Deus, exatamente assim como nós lemos em Marcos 9:23, como o pai daquele menino que era possuído por espíritos atormentados, que ficou livre. Então seja você uma dessas pessoas. Aleluia! Aqui em Marcos 9 nós somos levados ao coração da mensagem de Jesus sobre fé e transformação. Nós vemos no capítulo 9 todo, leia em casa, com bastante atenção. Nós vemos a mensagem de fé, restauração, vemos sobre o ministério de Jesus e esse capítulo nos apresenta vários eventos notáveis na vida, no ministério de Jesus, incluindo a transfiguração, quando ele vai lá no monte e leva Pedro, Tiago e João, e então ele é transfigurado diante deles, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Jesus se apresentou diante desses seus discípulos e Jesus mostra ainda hoje aos remanescentes, aqueles que permanecem fiel, todo o seu poder, toda a sua autoridade, todo o poder que ele tem para fazer eventos extraordinários acontecendo na tua vida. E nós vemos então aqui a cura desse menino possuído por demônios. E aqui Jesus nos ensina nesse capítulo que ele é maior no reino de Deus. Jesus, Deus é o centro. Primeiramente ele nos revela que o poder e a glória de Jesus, conforme ele mostra aqui na transfiguração, é acima de qualquer expectativa. E também ali na expulsão desse espírito maligno mostra que somente Jesus tem esse poder, essa autoridade de curar doentes, de mostrar o seu poder, de fazer as pessoas se tornarem libertas de espíritos malignos. Em segundo lugar, ele mostra claramente a necessidade da fé, mostrada ali que ela está presente na frase quando ele diz: tudo é possível ao que crê. Tem que ter fé, muita fé, não duvidar, não se deixar amedrontar pelas circunstâncias, não se deixar paralisar pelas vozes negativas. E por último, Marcos 9 nos oferece um convite à humildade, ao serviço, como atributos que definem a verdadeira grandeza no reino de Deus. Aquele que trabalha para Deus, aquele que trabalha para o Senhor é que é grande. Mas nós vivemos numa era de tanta dúvida, de tanto ceticismo, onde a fé muitas vezes é vista como algo antiquado, que já não se usa mais, talvez até irracional. Mas aqui
Marcos 23 nos desafia a ver as coisas de uma perspectiva completamente diferente. Tudo é possível ao que crê. São essas palavras que Jesus tem. Essas palavras de Jesus são um convite para abraçarmos a fé como uma forma de nós compreender e interagir com o mundo, com as circunstâncias ao nosso redor, com as pessoas. Viver com uma fé inabalável é um estilo de vida. Em primeiro lugar, Marcos 23 nos lembra que a fé não é algo passivo, mas é ativo. A fé é ativa, ela se mostra nas atitudes, nos testemunhos, no teu dia a dia. A palavra crer ali no contexto não significa apenas acreditar, mas confiar, depender, entregar-se totalmente ao Senhor. A fé, portanto, meus queridos irmãos, é uma escolha ativa de confiar em Deus e depender totalmente dele. Acreditar que ele pode todas as coisas. E em segundo lugar, essa passagem nos ensina que a fé tem o poder de transformar o impossível em possível. Situações aos olhos humanos impossíveis, mas com os olhos da fé são possíveis de realizar. Jesus não disse que algumas coisas são possíveis, mas ele disse: tudo é possível ao que crê. Aqui nós vemos a magnitude do poder da fé. Não importa quão grandes sejam os desafios que enfrentamos, as circunstâncias que estão ao nosso redor, o cenário nada favorável, a fé pode nos capacitar a superar tudo isso. Por fim, meus queridos, essa passagem nos desafia a colocar nossa fé em prática. E não apenas nos momentos de crise, mas em todos os dias, em todos os momentos, em todos os aspectos das nossas vidas. É uma chamada para vivermos pela fé, hoje, sempre, amanhã, para permitirmos que a fé molde as nossas decisões, nossas ações, nossos pensamentos e as nossas perspectivas. Portanto, que esse texto tão lindo, tão edificante, Marcos 9, e em especial aqui Marcos 9, no versículo 23, que isso seja um lembrete constante na nossa vida do poder que tem a fé. Tudo é possível ao que crê. Que isso nos desafie a confiar mais em Deus, a buscar mais nele, a ter mais intimidade com ele e acreditar que com ele tudo realmente é possível. Toda a história tua que ainda não foi escrita até aqui, no momento que você se posicionar numa fé ativa, ela vai começar a escrever. O próprio Deus escreverá com a sua mão uma história linda de bênçãos e maravilhas para você. Você crê nessa palavra? Que tudo é possível ao que crê. Então, vamos orar. Senhor Deus, eu quero e preciso viver experiências reais, extraordinárias contigo, assim como os apóstolos viveram contigo, Jesus. E sei que isso não se dará através da religião, mas isso se dará através da minha comunhão, do meu relacionamento íntimo e contínuo contigo. Com certeza isso vai fortalecer o meu espírito e me fará agir com fé no dia a dia, diante das circunstâncias, dos desafios, dos problemas, do inimigo. Eu sei que se eu me posicionar com fé, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Jesus Cristo de Nazaré. Sei que muitas situações vão surgir, contribuir, até para tentar me derrubar,
me fazer paralisar, porém eu quero sempre permanecer firme na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.